Olá, pessoal. Então, eu aqui novamente. Então, para vocês entenderem bem a lei de Gauss, antes de eu fazer mais exemplos sobre a simetria esférica, eu quero falar da simetria cilíndrica, né? Para vocês compreenderem essa ideia de simetria, né? Simetria na química, isso é muito usado também, né? O que é isso? Simetria esférica, cilíndrica, né? Tá. É o seguinte. Vamos pensar que a gente tem aqui, ó, uma linha de carga. Nossa, peraí. Vamos pensar que a gente tem aqui uma linha de cargas, certo? Uma linha de cargas aqui, ó. Agora, vamos pensar que a gente não tenha uma distribuição discreta de cargas, mas é uma distribuição contínua, tá? Isso aqui é uma barra, né? Ou uma linha infinita, certo? Uma linha infinita, né? Digamos aqui com, né, uma distribuição contínua de cargas positivas, tá? Então imagine isso aqui como sendo uma linha infinita, né? Infinita, que eu digo entre aspas, assim, né? O tamanho dela é relativamente grande em relação àquilo que a gente está interessado em calcular. Certo. Aí veja bem, que simetria, né, eu posso explorar. Quando eu falo simetria, assim, pense em que figura geométrica, né, eu posso explorar de modo a calcular o campo elétrico nas vizinhanças dessa distribuição de cargas, tá? Veja bem, né? Vocês não estão aqui para responder, né? Mas então seria o seguinte, veja bem. Eu posso pensar da seguinte forma, ó. Eu posso pensar em envolver essa distribuição de cargas, gente, por um cilindro. Por isso que é uma simetria cilíndrica, vocês vão entender por quê, né? Ah, enfim, porque é o seguinte, ó. Por que isso aqui pode ser uma simetria cilíndrica, né? Vamos lá. Essa lousa eu tô apanhando dela, né? Pronto. Por que pode ser uma simetria cilíndrica? Gente, é o seguinte. Porque a gente tem essa distribuição de cargas, né? No caso aqui, de distribuição contínuas de carga positiva, tá? Então, veja bem, ó. A gente viu que as linhas do campo elétrico, né, da carga positiva, elas são divergentes, certo? Então, elas vão estar saindo aqui, ó, né, dessa distribuição de cargas nesse sentido. Tudo bem? Certo? Para cá da mesma forma. Beleza? Tá, isso aqui representa então, gente, ó, o campo elétrico E. Aí vocês concordam? Bom, isso aqui é um cilindro, tá, gente? Tridimensional. Vocês concordam que aqui na parede do cilindro, em qualquer ponto na parede do cilindro, né? Claro, se essa linha estiver aqui no eixo central do cilindro, em todos os pontos da parede do cilindro, o campo elétrico vai ser constante? Porque em qualquer ponto aqui da parede do cilindro, né? Certo? Da parede aqui, ó, sem contar as tampas, né? A tampa e o fundo. Enfim, o campo elétrico não tem razão para não ser constante, porque a distância vai ser a mesma. Então, quando eu volto lá naquela integral, gente, ó. Quando eu volto lá naquela integral, integral na superfície gaussiana. A minha superfície gaussiana agora é esse cilindro aqui, ó. De E escalar dA, né? É igual a carga envolvida pela superfície dividido por ε0, que é a constante. Essa é a lei de Gauss. Beleza. Aqui é o seguinte, ó. O E, ele vai ser constante, né? Em todos os pontos aqui da parede, né? Desse cilindro. Integral de dA, né? Integral de dA. Beleza. Isso é igual a carga envolvida dividido por ε0, que é a constante. Gente, é o seguinte, ó. Esse cilindro, né? Vamos considerar aqui que ele tenha, aqui seja a origem, ele tem um raio aqui, ó. Então, R, né? Ele tem um raio R e que ele tem aqui, então, uma altura H. Certo? Então, veja bem, ele tem um raio R e tem uma altura H. Então, o que que acontece aqui, ó? A integral de dA, como eu falei, é a própria área. Mas lembra lá no caso da distribuição esférica, né? A área da esfera é 4πr². A área do cilindro, nesse caso, gente, ó,
que eu considero é E, aliás, a área do cilindro, então, na integral de dA, que é a área, é a área aqui só da casca, né? Tirando a tampa e a borda, né? Quer dizer, só essa área superficial do cilindro, né? Essa área aqui, ó, não sei se vocês lembram, é como se eu cortasse, né? Como se eu cortasse o cilindro assim, ó, e transformasse ele num retângulo, né? Se eu cortasse o cilindro e transformasse ele num retângulo. Então, ele vai ter, ó, ah, um comprimento 2πr, né? 2πr e uma altura h, certo? 2πrh, gente, ó, é a área lateral aqui, ó, do cilindro, tá? Imagina que esse cilindro aqui, ó, você faça um corte nele aqui, ó. Você faça um corte. Então, ó, ele teria essa altura aqui, né, que ficou fora de escala, tá? Mas a gente considere uma altura h e um comprimento que seria o comprimento da circunferência, 2π vezes o raio. Beleza? Então, por isso que aqui fica 2πrh, né? Então, sempre lá na distribuição esférica, a área é a área da esfera, né? Superficial, 4πr ao quadrado. No caso do cilindro aqui, fica fácil ver que é 2πrh. Agora, a carga envolvida, né? Eis a questão agora. A carga envolvida pela superfície, tá? Olha só, ó. João, rapidinho. Olha aqui, gente. É o seguinte, a carga envolvida seria o seguinte, ó. Eu tenho agora uma distribuição, certo? Que é uma distribuição contínua, né? Eu posso pensar agora numa distribuição, numa densidade de cargas, tá? Uma densidade de cargas que eu vou chamar de lambda, né? Vocês conhecem bem o conceito de densidade da química, né? Porque quando eu tenho uma distribuição contínua de cargas agora, então eu não estou falando mais de cargas pontuais, né? Estou tratando de uma distribuição contínua de cargas. Então o lambda aqui, ó, seria o quê, ó? Seria, digamos que ele tem uma carga Q, né? Tá? A carga total aqui é Q, certo? Dessa linha de cargas, né? Seria a carga que está distribuída por um certo comprimento, tá? O comprimento H, na verdade, aqui, gente, é o comprimento da linha de cargas, certo? Tá? O comprimento H é o comprimento da linha de cargas, né? Enfim, porque na verdade o cilindro aqui, eu envolvo ele, né? Do tamanho a dimensão dele é do tamanho da linha de cargas, né? Embora seja uma linha infinita, né? Enfim, eu posso explicar isso melhor depois, tá? Mas então agora quando eu falo de distribuição, né? De distribuição contínua, gente, eu vou ter uma densidade de cargas, tá? Densidade de cargas. Nesse caso é uma densidade linear, que é essa letra grega lambda, né? Então lambda é Q, a carga, dividido pelo comprimento aqui, ó, H, tá certo? H. Então, o Q, multiplicando cruzado, é lambda vezes H. Certo? Então, aqui o Q fica sendo lambda, que é a densidade linear de cargas, vezes H, certo? Sobre ε0. Dá para perceber que eu posso cortar H com H, então o E, ele fica sendo o quê, ó? Lambda, que é a densidade linear de cargas, né? Lambda sobre 2π ε0 R, onde R, então, é a distância aqui, ó, do eixo central do cilindro, né? Que foi a sua superfície gaussiana, né? Certo? Até a parede aqui do cilindro. Beleza? Se a gente fosse fazer esse cálculo, gente, ó, calcular o campo elétrico em algum ponto aqui, ó, né, que foi feito lá antes, né? Em algum ponto aqui a uma certa distância R, né, dessa linha de cargas, né, num certo ponto P, por integração direta, ia ser extremamente trabalhoso do ponto de vista matemático, certo? Ia cair uma integral muito complicada, né? Enfim. Então, essa é a grande vantagem da lei de Gauss, tá? Aí, para finalizar essa parte, eu queria que vocês percebessem o seguinte, ó. Por que a gente considerou o fluxo, né, só através das paredes, né,
lateral aqui do cilindro, né? A tampa, né, e o fundo aqui, ó, você não tem fluxo do campo elétrico, né? Porque o fluxo ele vai ser assim, né? Quer dizer, não vai entrar nem vai sair linhas de campo, né? Aqui, certo? Porque na verdade essa linha aqui, ó, essa distribuição de cargas, ela é uma distribuição infinita, tá? Eu tinha até que ter feito aqui assim, na verdade, né? Quer dizer, é uma linha infinita, tá? Então, quer dizer, você não vai ter fluxo saindo aqui, ó, seja da parte superior, seja da parte inferior, certo? Então, o fluxo aqui, ó, nas tampas, né? Ele não vai existir, tá? Vai ser só nas paredes mesmo, tá certo? É que eu tinha que ter feito maior, na verdade, né? Mas entenderam a ideia? Você considera o fluxo só através das paredes, né? E aqui na tampa, né? E no fundo, né? Você não vai ter fluxo, tá? Você considera essa linha aqui como sendo, entre aspas, infinita. Beleza, gente? Então, eu quero que vocês vão fixando essas ideias iniciais, né? Eu vou postar hoje ainda essa lista com alguns exercícios, né? E vou resolver um exercício sobre simetria esférica, tá? Eu estou querendo explorar as duas de maneira paralela, né, para que vocês compreendam, né, e internalizem esse conceito de simetria que é essencial dentro da lei de Gauss, tá? Então, por hora é isso.